Olá pessoal, nós estamos de volta aqui agora com a nossa segunda formação sobre os 10 mandamentos. Vamos agora para o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. A gente poderia falar o dia inteiro sobre esse mandamento. Vocês vão ter uma formação que vai abordar isso aqui também, sobre sexualidade, afetividade, mas o que a gente precisa dizer aqui de forma resumida, sobre pecado contra a castidade. A gente peca contra a castidade todas as vezes em que a gente tem uma relação sexual fora do matrimônio, sempre. Então, por exemplo, eu sou casado com uma pessoa e eu tenho uma relação sexual fora daquele casamento. Isso é um pecado contra a castidade e é um pecado mortal que precisa ser confessado. Ou então, eu não sou casado com ninguém, sou solteiro. Aí eu vou lá e tenho uma relação sexual. Ah, mas é meu namorado, mesmo que seja namorado. Fora do matrimônio, pecado grave. A gente não pode estar... E aqui, pessoal, a gente precisa ser muito humilde para a gente evitar a situação. Porque como a nossa carne é fraca, tem certas situações que é difícil depois a gente frear. Então, se a gente namora, ter cuidado para não ficar sozinho com aquela pessoa num lugar isolado, né? Ter cuidado com certas posturas, certas carícias, uma coisa vai levando a outra. É difícil depois a gente frear, é fácil passar do ponto, se a gente fica dando sim para tudo, né? Então ter cuidado com isso. Claro, não é só ter relação sexual, mas por exemplo, a gente chama isso dentro da igreja de atos libidinosos. São atos que ferem a castidade. Por exemplo, não é que eu tive uma relação sexual, mas é óbvio que é um pecado contra a castidade se eu sou casado, como eu sou casado com a Cleide, eu vou lá e beijo uma mulher na boca. Não é uma relação sexual, mas é óbvio que é um pecado contra a castidade. Eu estar lá abraçando de uma forma exagerada outra pessoa, acariciando, é óbvio que é um pecado contra a castidade, né? Vou estimulando a sexualidade da outra pessoa, mesmo que não seja um ato sexual, mas é óbvio que é um pecado contra a castidade. Menos grave do que o ato sexual, mas é também grave. A gente não pode estar abrindo margem para esse tipo de coisa. Um outro pecado contra a castidade, que a gente precisa mencionar, é a masturbação, que é um ato desordenado. Eu procurar sempre canalizar a minha sexualidade comigo mesmo, me autossatisfazendo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu sugiro para aqueles irmãos, para aquelas irmãs que têm dificuldade em relação a isso, procure ajuda, procure alguém que acompanha você, algum líder da comunidade que possa acompanhá-lo, um sacerdote, para que você não lute sozinho, para que essa pessoa possa conhecer o seu contexto, a sua situação, ajudar você de uma forma concreta. Muitas vezes é difícil a pessoa vencer isso aí sozinho. Então, busque ajuda, seja humilde, seja dócil. Um outro pecado contra a castidade é a pornografia. Então, você está lá visitando certos sites, ou assistindo certos filmes, ou em grupos de WhatsApp que ficam trazendo esse tipo de coisa, ou conversas que são pornográficas. É óbvio que isso vai tirando a pureza do seu coração, vai tirando a sua capacidade de amar. Quando a gente fala de castidade, a gente está falando de um estilo de vida pautado no amor. E a gente nunca ama verdadeiramente alguém quando a gente transforma aquela pessoa num objeto que está à disposição do meu prazer. Não, nós não fomos criados para prazeres superficiais, passageiros, e nem para fazer do outro um objeto. Nós somos criados para amar. E amar significa, entre outras coisas, amar o outro na dignidade que ele tem. Na hora em que eu peco contra a castidade em relação a uma outra pessoa, não só eu estou me sujando com o pecado, como eu estou levando outra pessoa a cair também. E cair muitas vezes gravemente. Ou quando eu estou dando margem para um tipo de conversa pornográfica, eu estou também dando margem ou consentindo para que meus irmãos caiam também naquele pecado. Então vamos cortar o mal pela raiz. Jesus diz no Evangelho, olha, se o teu olho é ocasião de queda, é melhor que você chegue no céu sem olho do que aquele olho voltado para o pecado acabe te levando para o inferno. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Se tem algo que me leva a pecar, uma pessoa,
uma situação, um grupo de WhatsApp. É melhor cortar com aquilo, pessoal, para a gente realmente priorizar as coisas que são mais importantes. A castidade, a pureza, a real capacidade de amar. Então, fiquemos atentos. E se a gente tem dificuldade nessa luta, vamos levar isso para a confissão, vamos levar isso para um acompanhamento, para uma partilha com alguém que realmente pode nos ajudar. Um outro pecado contra a castidade é o olhar. É você sempre estar olhando de forma maliciosa ou alimentando o pecado contra a castidade em relação à pessoa. Está olhando sempre com uma certa malandragem. A gente também precisa estar atento a isso, levar isso para o nosso exame de consciência, levar isso para a confissão. A gente não pode consentir. Olhei rapidinho. Tudo bem, tira o olhar. Mas você ficar ali alimentando aquilo, alimentando a sua imaginação com esse tipo de coisa, é óbvio que você está entrando aí num caminho de pecado. Então, cuidado, não vamos cair em relação ao 6º mandamento, né? E se a gente cai gravemente, levar isso assim que possível para a confissão, para que a gente possa voltar a comungar, volte ao estado de graça, volte à nossa condição de comunhão com Deus. O 7º mandamento é não roubar. Obviamente, não pegar aquilo que não é seu, né? Aquilo que não lhe pertence, um objeto, um dinheiro. Às vezes você pede emprestado e você nunca devolve. Tudo isso tem a ver com o 7º mandamento, não roubar. Não roubar também a dignidade da outra pessoa, aquilo que pertence a ela. Não roubar a boa fama daquela pessoa, falando mal dela por aí, especialmente sem necessidade, né? Então, não pegar para si aquilo que não pertence a você. Pode ser um objeto, pode ser um bem material, pode ser dinheiro, ou podem ser coisas que nem são materiais, mas que você rouba. A dignidade, a boa fama e por aí vai. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Ou seja, não ficar por aí caluniando ou difamando. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A calúnia é quando eu invento algo sobre alguém e digo para os outros. Aquela pessoa não fez aquilo, mas eu digo que fez. Isso é calúnia. Difamação é quando de fato a pessoa fez aquilo. Mas, cara, sem necessidade eu vou e digo para todo mundo. Para quê? Só para queimar a reputação daquela pessoa. Os dois pecados são pecados graves. Tanto a calúnia como a difamação. Mas eu não inventei nada, a pessoa fez mesmo aquilo. Mas, cara, não precisa você estar dizendo isso para todo mundo. Você não está ajudando em nada o processo de conversão daquela pessoa. Você está só queimando a reputação dela. Isso é um pecado grave. Às vezes a gente faz isso revestindo como se a gente tivesse uma boa intenção. Não. Olhe para 3 peneiras. Isso que eu estou falando sobre aquela pessoa. Primeiro, é verdade? Se não for, eu não digo. Ou se eu não tenho segurança de que é verdade, eu não digo. Passou pela peneira da verdade? Beleza. Segunda peneira é: vai edificar eu dizer isso aqui? Realmente vai ajudar a pessoa? Vai ajudar alguém? Realmente eu dizer isso aqui? Terceira peneira: essa é a hora certa de falar? Porque às vezes a pessoa está de cabeça quente, não é a hora certa de você dizer. Não é naquele contexto adequado de você falar. Então primeira peneira, a verdade. Segundo, se vai ajudar, se vai edificar, se vai dar fruto. E terceiro, se é a hora e o momento certo de falar. Então, cuidado com mentiras. Às vezes a gente vai se acostumando com mentirinhas pequenas e a gente vai abrindo espaço para mentiras maiores. A gente nem percebe que a gente já está começando a mentir em coisas mais graves. Então, cuidado. Fazer exame de consciência desde mentiras pequenas para que a gente não abra margem para mentiras maiores. E se for mentiras graves que prejudicam alguém, aí é um pecado grave que precisa ser levado o quanto antes para a confissão. Tá bom, pessoal? Então, vamos ter cuidado em relação a isso aí. Mentiras, difamação, calúnia. Não fazer isso. Maledicência, ficar falando mal do outro. Pessoal, isso é uma coisa feia. Isso é uma coisa feia. Muitas vezes, o que faz uma pessoa sair do estado de graça é maledicência. É ficar falando mal dos outros. Ela está em pecado grave e ela nem percebe. Às vezes ela deixa de comungar quando ela
caiu no pecado da masturbação, pecou contra a castidade, porque aí ela percebe, não tem como fugir. Mas muitas vezes a pessoa não está em estado de graça por conta de maledicência, que é pecado contra o 8º mandamento. Então cuidado, pessoal, a língua muitas vezes ela nos leva a perder o estado de graça. A gente precisa confessar. Então vamos ter cuidado em relação a isso também. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. Óbvio, não ficar alimentando sentimentos e desejos com alguém que é esposa de outra pessoa, que é marido de outra pessoa, ou não é com a mesma gravidade, mas também é errado, que é namorado de outra pessoa, que é namorada de outra pessoa, ficar alimentando desejos, sentimentos, pior ainda, dando em cima, com conversinha. Aí fica lá aquelas conversas íntimas no WhatsApp, ou até mesmo pessoalmente, com uma pessoa que é comprometida. Pessoal, cuidado. Isso vai alimentando desejo dentro de nós. Então, cuidado com esses desejos que a gente vai alimentando pela nossa imprudência, de ficar estabelecendo contato com pessoas que são comprometidas, e às vezes uma coisa vai levando a outra. Pecados graves geralmente não surgem do nada. Surgem dessas brechas que a gente vai dando. Então cuidado com certas conversinhas, com certos contatos, com certas mensagens, com certas fotos, com certas posturas, que vão alimentando em nós essa cobiça em relação a pessoas que já são comprometidas. Então cuidado, isso é um pecado grave. A gente não pode estar caindo nisso aí. Pecado contra o 9º mandamento, né? Atrizes ou atores que já são casados ou que são comprometidos, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. É o pecado da inveja. Ficar desejando para mim aquilo que é do outro. Mesquinhez. Eu quero o carro que é do outro, a roupa que é do outro, o talento que é do outro, a fama que é do outro. E isso vai tirando a paz do nosso coração. A inveja vai tirando a nossa paz. A gente vai tendo um prazer de falar mal daquela pessoa, de encontrar um defeito dela, porque a gente não gosta de ver o sucesso do outro. Pelo contrário, um coração pobre, livre e feliz se alegra com a alegria do outro. Em vez de ficar feliz porque aquela outra pessoa fez uma coisa boa, eu tenho que ficar pensando na maldade que ela já cometeu. Para quê? Ai, mas aquela pessoa é pecadora. Sim, você também não é. Por que você não se alegra com a conversão que aquela pessoa está tendo? Por que você não se alegra com o bem que ela fez agora? Muito melhor do que ficar alimentando inveja e ressentimento, que tira a paz do seu coração e pode tirar inclusive do estado de graça. Pode ser até um pecado grave. Então, pessoal, vamos ter cuidado com esse negócio de ficar desejando aquilo que é dos outros. É diferente, por exemplo, se eu me inspiro. Cara, eu queria ser bom nisso como aquela pessoa é. Isso é ótimo. Agora não querendo colocar aquela pessoa para baixo, ou não querendo ficar gerando ressentimento. Eu queria, ser santo como aquela pessoa, mas ela é santa por causa disso, porque ela teve isso. Isso aí já é mesquinharia. Isso já é inveja. Cuidado. Uma coisa é você estar se inspirando naquilo de bom que uma pessoa tem. Agora, quando já vem esse negocinho aí, mas fulano é assim porque ele teve isso e eu não tive, aí já é mesquinharia. Aí vamos parar de reclamar, vamos realmente separar o que é eu me inspirar no outro e o que é inveja, o que é simplesmente cobiçar o que o outro tem. O outro tem vida de oração, mas você sabe o que é que ele deixa para trás para ter aquela vida de oração? Talvez ele deixe para trás o WhatsApp que você não deixa. Talvez ele deixe para trás o tempo que você gasta assistindo Netflix, assistindo outras coisas, com conversinhas que não edificam. Às vezes a gente quer ter o fruto que o outro tem, mas a gente não está disposto a se sacrificar e a ter a fidelidade que aquela outra pessoa tem. Então, quando a gente só quer o resultado, mas a gente não quer o caminho que leva aquilo, o que a gente está abrindo margem? Para inveja, para mesquinharia, para ficar simplesmente cobiçando o que é do outro, mas não tendo uma inspiração real, para que o outro me ajude a ser melhor, não é? Então, vamos alimentar em nós a humildade, a gratidão, inclusive pelo que o outro tem de bom, e não a mesquinharia
não a baixeza, não a inveja. A virtude é o coração magnânimo, ou seja, o coração grande, que se alegra com o bem que o outro faz. Não porque o outro seja perfeito, mas porque, cara, ele pode não ser perfeito, mas ele fez um bem, e eu vou celebrar esse bem. Eu vou ajudar ele a ser melhor, e não querer trazer ele para baixo, e não ficar alimentando meu coração com inveja e sentimentos mesquinhos e coisa ruim, tá bom? Então o 10º mandamento é esse: não cobiçar as coisas alheias. E lembre, inveja, quando ela é alimentada, quando a gente consente com ela, pecado grave, pessoal. Precisa ser levado para a confissão. Inclusive, nós vamos ter depois uma formação específica sobre pecados graves ou mortais e pecados veniais, pecados leves. Como é que a gente faz para separar uma coisa da outra, para diferenciar, até para a gente levar isso para a confissão? Nós vamos ter uma formação depois só sobre isso, tá bom? Então a gente se vê na próxima formação. Fiquem com Deus e até a próxima.